Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula em que nós estaremos falando agora sobre imperialismo. Então, o que foi aí o imperialismo? Primeira coisa é você saber o que é o império. Então, por que surgiu esse conceito de império? O que é o império? Na verdade, hoje nós não temos aí esse conceito de império em vigência, né, em nenhum lugar do planeta, propriamente dito, vamos colocar assim. Mas império, veja bem, é quando uma nação ela cresce, quando um povo ele cresce, né, cresce militarmente, economicamente, e ele passa a dominar outras nações. Ele passa a dominar outras regiões, porém ele não considera essas outras regiões dominadas como parte integrante da população central, da população principal. Não seria como, por exemplo, o Brasil se apropriar de parte do Paraguai e fazer dos paraguaios brasileiros. Não seria isso. Seria se apropriar de parte do Paraguai, porém, os paraguaios continuam sendo paraguaios, porém súditos, né, do Império Brasileiro. Vamos colocar mais ou menos assim. Então, aquele que é dominado pelo Império, pelaquela nação poderosa que estendeu a sua área de domínio, eles não são considerados iguais àqueles que estão na nação principal. Né? Das principais características do Império é essa. Né? Você vai ter aí Império Babilônico, Império Romano, né? Que o Império Romano é clássico, né? Para você explicar o Império. Ele dominou diversas regiões ali do entorno, né, do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, porém essas regiões dominadas só serviam ao Império Romano a título de servir mercadorias e pagar impostos. Né? Para você obter a cidadania romana, do Império Romano, você tinha que comprar. E não era qualquer um que podia comprar isso. Né? Então, é mais ou menos esse conceito aí que nós temos de império. Agora, quando você fala assim, imperialismo europeu, né, na época moderna, né, depois da Revolução Industrial, você tem esse elemento, justamente esse elemento indústria, dentro desse imperialismo. Então, o que vai acontecer? As nações industrializadas, né, Inglaterra, França, Alemanha, elas vão sentir a necessidade de extrapolar suas fronteiras para buscar os elementos necessários à sua indústria, que ora crescente, né? Estava expandindo. Né? Então, que elementos são esses? Primeiro, mercado. Você precisa de mercado para vender as mercadorias que são produzidas por essas fábricas. Não é? A fábrica cresceu muito e ela precisa absorver outros mercados. E segundo, matéria-prima. Ela precisa de matéria-prima para nutrir essas indústrias, né, que têm uma fome extraordinária de matéria-prima, né, de toda sorte. Então, eles vão procurar outras áreas para fazer isso. Né? Então, esse exemplo aqui, essa foto, isso aí é de uma mina de carvão na África do Sul. Obviamente, as máquinas da Revolução Industrial, que estão dentro das fábricas, elas precisam aí, né, de combustível. Qual era o combustível aí que eles utilizavam? Não era o petróleo, ainda não era o petróleo, era o carvão, então eles vão ter que explorar essas minas. Óbvio que, se eles estão lá procurando carvão e acham diamante, eles não vão jogar o diamante fora. Eu não preciso do diamante, eu quero o carvão, não. Eles vão abrir outro empreendimento ali, né, para explorar o diamante. Então, o que eles encontrarem que tem valor aí, né, um valor adicional a essa exploração, eles vão levar também para casa, obviamente, que não vai deixar por lá. Não é? Então, você vai ver aí nessa época do imperialismo eles lidando com diversos outros produtos, né? Não necessariamente aquilo que serve só à indústria. Né? Isso aí também vai ser feito, obviamente. Né? Então tem aí também o algodão, né? Campos de algodão vão ser explorados no Egito, né? Em outras áreas aí da África, até, né, nas de onde que eles acharem aí, eles vão explorar a matéria-prima para poder estar aí nutrindo a fábrica e levando as suas mercadorias. Né? Nessa época era muito comum eles falarem o acordo do canhão, ou você compra ou a gente vai usar o canhão. Né? É mais ou menos isso. Ou você faz acordo com a gente, ou nós iremos usar a força, né, da pólvora, vamos colocar assim. Né? E esses acordos eram feitos pela pressão, realmente. Né? Então a Índia, a China, elas serão exploradas nisso aí. Né? Tá lá. O desenho aí você pode ver. Né? É um desenho que retrata, isso cai muito em prova. Né? Você vê ali a África sendo explorada, né? Praticamente o minério saindo ali da África, indo para
os países centrais, particular, vamos pegar o nosso caso aqui, a Europa que vai fazer essa exploração. Aqui também está fazendo referência aos Estados Unidos, quando você tem esse lado de cá, aqui, mas, né, para efeito dos nossos estudos, vamos falar só dessas nações que vão explorar, né, a África, essas nações europeias. Né? Os Estados Unidos ele vem depois, né? Mas nesse momento, esse primeiro momento vai ser aí a indústria europeia. Então tá lá. A África foi dividida, né? Congresso de Berlim, né? Logo depois, se eu não me engano, 1815 por aí, né? Ele vai dividir a África entre essas nações poderosas, né? E a partir daí eles vão começar a tomar posse dessa divisão. Isso aqui foi feito para evitar uma guerra entre eles, por pouco tempo. Depois vai ter uma guerra realmente a respeito dessa disputa, né? Mas está ali. O que você percebe aqui nesse mapa da África? Você percebe linhas retas, né? Os países divididos em linhas retas. Até hoje tem países divididos em fronteiras com linhas retas. Isso isso aconteceu dessa forma porque esses países foram realmente divididos na prancheta no Congresso. Então, olha, essa parte aqui fica com você, essa parte aqui já é minha. E hoje tem países lá com essa mesma divisão que foi feita ainda no Congresso de Berlim. Por isso que tem linha reta. Você não vê país aí, né, normalmente, né, uma nação, quando surge, né, do lado de outra nação, dividida em linha reta. Você vê nações divididas ali, né, com as linhas, obedecendo os acidentes geográficos, né, daquela região. Então é um rio, uma cordilheira de montanhas, é isso que vai fazer a divisão. Porém, aqui não, aqui foi feito realmente, né, na prancheta, por isso que você tem essa divisão. Você olhar aqui do lado, você tem aqui, ó, uma relação aqui de colonizadores, né? Os colonizadores da África, você tem ali encabeçando a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, segue a relação, Inglaterra, Itália, Portugal, né, e outros. Interessante aqui é o seguinte, quem estava à frente dessa divisão, obviamente, foi o pioneiro da Revolução Industrial, a Inglaterra. Você pode até falar assim, dentro aqui desse código de cores, eu estou vendo que vamos colocar, a França tem uma área considerável. Porém, uma área considerável, mas não estão nas áreas estratégicas. Se você considerar volume absoluto do território francês, é bastante. Porém, as áreas estratégicas estavam mais na mão da Inglaterra. São os portos, são as áreas de produções ali que interessavam a Inglaterra, né? Os meios de comunicação, se você pegar aqui, ó, eu vou ter que olhar para cá, porque olhando pelo mapa ali não dá para fazer. Então aqui, ó, essa região aqui, ela ainda é muito importante para a Inglaterra, porque isso aqui é um canal de comunicação com outras regiões do Oriente, né? A Inglaterra tinha possessões do Oriente também, depois a gente vai ver. Não é? E aqui também você tem o Egito, né, que era a produção de algodão para a Inglaterra. Então ela pegou as áreas estratégicas. A Alemanha, ela vai sair um pouquinho prejudicada porque ela foi a última a chegar na divisão. Ela era mais fraca, depois ela vai se tornar mais forte nessa divisão. E isso vai dar um problema lá na frente, que vai ser a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai ser prejudicada nessas divisões. Ele vai reivindicar mais terra e isso vai gerar uma rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha, que vai, né, posteriormente chegar à Primeira Guerra Mundial. Porém, essa divisão foi feita e eles começaram a explorar essas regiões. Não é? Aqui, em uma outra parte, você pode ver que não só a África, mas a Ásia também foi dividida, a Oceania, tudo dentro desse contexto aí de exploração, né, para servir essas indústrias. Né? Principalmente, quem são os principais países? Você tem a Inglaterra, França e Alemanha, depois a Itália ali. Né? Agora, você olhando nesse primeiro mapa, você vai perceber que aqui tem Bélgica, aqui tem Espanha, aqui tem Portugal. Só que Portugal e Espanha, eles ainda guardavam colônia da primeira colonização, né, das grandes navegações, né, da primeira colonização pautada aí, tão somente na escravidão, na exploração de escravos. Essa segunda onda de colonização, de colonizadores, elas não levam em consideração escravidão, porque ela precisa de mercado de trabalho. Então não tem escravidão envolvida aí. Não é? Então, cuidado com isso. A primeira, que a África ainda guarda esses antigos colonizadores, né? Portugal, Espanha, né? Era pautada na escravidão. Agora não, agora precisa de mão de obra livre, porque essas pessoas têm que ter aí um mínimo de salário para poder comprar. Em uma situação completamente desfavorável, mas já é o mercado
consumidor para essas nações produtoras, né, da Revolução Industrial. Então tem essa diferença. E Portugal e Espanha ficaram com as antigas colônias, né? Eles guardaram ali algumas colônias. Angola, por exemplo, ela tem aí um histórico, né, de colônia na mão de Portugal. Ela só foi ter a independência em 1975, agora, Angola. Você tem uma ideia, foi colônia de Portugal durante um bom tempo. Então ela passou todo esse período. Por isso que Portugal e Espanha estão ali, porque elas não eram nações industrializadas. Então guarda isso aí. Ok? Então, quando a gente olha aqui também, você percebe que nesse mapa aí você tem uma área bem maior, né? Não é só a África. Você tem a Índia que pertence, está aqui a Índia, que pertence à Inglaterra, né? Você tem aqui, ó, a Austrália, né, que pertence à Inglaterra, a Oceania, né, essa região aí. Então você vê aí praticamente a Inglaterra, ela saiu à frente, ela tinha aí bastante possessões. Existe uma frase desse período da rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, ela fala assim, e essa frase ela cai em prova, ela fala assim, no Império Britânico, Império Inglês, né, o sol nunca se põe. O que quer dizer essa frase? No Império Britânico, o sol nunca se põe. Ela quer dizer o seguinte, aonde o sol estiver batendo no globo, tem terras inglesas. Então, se o sol está no Oriente, lá tem terra inglesa. É Império Britânico, lá também. O sol está na África, batendo, tem terra. Está na América, tem terra também. Então, ela falou isso no sol, no Império Britânico, o sol nunca se põe. É por causa disso. Porque aonde o sol estiver batendo, tem terras, domínios ingleses, não é? Então, guarda isso aí. Bom, nesses lugares você vai encontrar povos de todas as características, de todas as etnias, está aí, né? Para onde você for. E aí que surge aí todo um reforça, digamos assim, a questão que nós vivemos hoje, é tão latente, né? A questão do racismo, né? O europeu, ele vai para lá, ele se acha superior, biologicamente falando, àqueles povos que eles estão dominando. Inclusive, eles vão para lá a título de levar a civilização. Esses povos achavam que esses povos eram incivilizados, né, ou não civilizados. Não é? Nós vamos para lá para levar a civilização. Nada, eles vão explorar. A ideia era a exploração, não é? Dos recursos daquela terra. Mas eles falavam, nós viemos aqui para trazer a civilização, ensinar vocês, olha lá. Né? Um oficial inglês ali ensinando ali os nativos. É bem provável que isso aí seja na Austrália, né? Ensinando inglês, aí você vai na Austrália e fala inglês hoje, né? Tá lá ensinando lá, né, o idioma é do dominante, né? Eles vão perder o idioma nativo e vão aderir agora ao idioma dominante. Você chega muito nesses lugares, você vê crianças falando 2 idiomas fluentemente, né? Por causa dessa dominação aí que eles levaram. Então tá lá, né? Mas era do maior para o menor, do dominador para o dominado, não é? Então tinha lá exploração, você tem aí indiferença, né? Você tem aí uma certa dominação por ideologia de dominante, né? Eles vão impor uma cultura, eles vão, né? Vocês são inferiores, inclusive tem aí teorias científicas que reforçavam essa ideia. Olha lá, tá aí, ó, o povo era dominado mesmo, são aborígenes australianos, né, sendo dominados por cativeiro e tudo mais, rebeldes que não queriam trabalhar, eram forçados. Né? Aqui você não pode falar de escravidão, cuidado com isso, né? Porque a escravidão envolve propriedade de ser humano sobre outro ser humano. Então é uma propriedade, eu posso vender, posso negociar, posso. Né? A principal característica da escravidão é você vender, e nessa época não se vendia essas pessoas. Embora pudesse até ter trabalho forçado, né? Mas não se vendia. Então, cuidado, não é escravidão, não pode se falar de escravidão nesse primeiro momento aqui. Né? Eu botei essa foto aqui para representar aí, né, a diversidade das etnias humanas, né? E todos somos iguais, né? Biologicamente falando, não há diferença nenhuma nisso. Né? Embora os europeus entendessem por um bom tempo que havia uma diferença evolutiva, né? Nas diversas raças humanas. Não existe raça.
você tem etnias diferentes, somos todos de uma raça só, é a raça humana, está aí, não é? Mas nessa época era muito comum falar sobre essas questões, né? Tá aí. Essa foto é interessante. Tem uma história sobre ela. Isso aqui foi um governador indiano, né? Ele governava aí a colônia da Índia, né? Ou, se eu não me engano, uma região da Índia. E ele explorava esses agricultores, eram camponeses, né? E eles voltavam toda a produção daquela área para os interesses ingleses. Então, esses agricultores eram tirados da sua rotina de colheita, de plantação, em função de servir o Império Britânico. E isso alterava todo um processo de produção que eles utilizavam para se proteger de uma eventual seca, de uma eventual colheita ruim, não é? Eles tinham os recursos para se proteger disso, né? Como esse processo foi alterado, né? Quando vinha as secas, quando vinha fome, eles não tinham como se proteger disso, porque eles não trabalhavam em função da subsistência deles, trabalhavam em função dos interesses do Império. E aí veio uma fome tremenda, uma época, né? Uma escassez, uma seca tremenda nessa região. E, embora o Império Britânico tivesse com os seus armazéns, depósitos sobrecarregados de comidas, estragando até, não é? Tudo para exportação, tudo para servir os interesses ingleses, eles permitiram que essa população que você está vendo aí morresse de fome. E o governador da época desse lugar, né, dando festas e banjando comida, jogando comida fora, ele disse o seguinte, que na verdade deixando esse povo morrer de fome, ele estava ajudando a evolução da raça humana, ou das raças humanas, porque eles entendiam que as raças inferiores, a tendência dessas raças inferiores, né, que eles estavam dominando ali, na visão deles inferiores, deveria desaparecer, né? E eles estavam, né, pela natureza, pelo curso natural da evolutivo, né, o curso evolutivo, eles iam desaparecer. Então ele só estava dando uma forcinha à evolução, né, ao processo evolutivo da raça humana. Olha, eu vou deixar morrer porque eles vão sumir mesmo, vão morrer mesmo, então deixa morrer. E aí você vê esses quadros aí de fome já, estágio avançado. Isso foi lá na Índia, né, por causa desse princípio evolutivo, né, que surgiu desse cara. Surgiu desse cara aí, né, o Charles Darwin. Ele tinha um livro, ele escreveu um livro, ele não é muito conhecido. O livro que você mais conhece, Charles Darwin, se não me engano, a Evolução das Espécies, né? Uma coisa assim, né? Mas ele tem um livro chamado A Descendência do Homem. Está aqui, ó, The Descendant of Man. Descendant of Man. Esse livro aqui trata especificamente da evolução do homem. E aí ele fala de raças diferentes, né? Inclusive, ele é inglês, né? Ele, quando a Inglaterra estava na Austrália, ele escreve uma carta para o comandante da colônia, né, que estava lá, pedindo o seguinte: olha, você faz um favor para mim? Você mata aí uns 2 ou 3 aborígenes, né, e manda para mim aqui o corpo empalhado para a gente colocar no museu, porque essa raça ela vai desaparecer em breve e a gente precisa ter alguns exemplares aqui no museu. Era assim que esse cara pensava. Muita gente fala que é esconder, colocar essa parte da evolução para baixo do tapete, mas isso é verdade. Isso é uma verdade. Tá? Ele pensava assim, que a raça humana também era diferente. Muita gente não quer tirar esse peso das costas de Charles Darwin, mas é dele. Obviamente vão surgir outros evolucionistas falando da raça humana. E aí vão jogar todo o peso da evolução, né? A evolução de forma errada, a vertente errada, vamos colocar assim, distorcida da raça humana para essas pessoas, para esses evolucionistas. Mas ele começou com isso, Charles Darwin.
ele vai falar também sobre a evolução humana, né? Ele vai falar algumas coisas de diferentes raças. Obviamente que isso não é verdade, né? Por isso que não está no seu livro que fala de evolução. No livro de biologia não está lá, né? Porque querem inocentá-lo. Não é verdade. Bom, dando prosseguimento, está aí, né? Esses povos aí foram vistos como povos inferiores por esses dominadores, né? Eles eram muito explorados, né? Inclusive com muita crueldade, as condições eram muito severas, né? E é muito provável que o que nós temos hoje de racismo, de intolerância, vem daí, né? Vem dessa dominação europeia, né? Que promoveu essas ideias. Essas ideias chegaram, né? De evolução da raça humana nos Estados Unidos, né? Você tem nomes lá que desenvolveram, trabalharam anos em cima disso para tentar trazer, entre aspas, soluções para a evolução humana, né? Eu digo e repito, você não tem raças humanas, você tem uma raça humana, você tem etnia diferente, né? E isso é feito através do tempo, né? Você pega um grupo humano, isola ele por milhares de anos ali em determinada região, ele vai começar a ficar um pouco diferente do primeiro grupo. Óbvio, isso aconteceu, né? Mas foi provado que a raça humana, ela surgiu, né? Chama até de Eva mitocondrial, né? De uma mulher, né? O projeto Genoma Humano já provou isso, né? Somos todos parentes, não tenha dúvida disso, né? Então, tá aí, né? Mais uma... Isso aqui já é uma denúncia da mídia da época, né? Do que estavam fazendo na África. Na verdade, estavam, né, trazendo essas pessoas a um sofrimento terrível em função de servir os dominantes, né? Então tá aí. Tem essa foto engraçada aí do Darwin, né? Que fecha a nossa aula aí nesse momento. Então, por enquanto é só. Então, fique com essas ideias aí na sua cabeça, né? Imperialismo europeu está, né, ligado à industrialização, está ligado à busca de um mercado consumidor, né? E está ligado à busca de matéria-prima, e está ligado a uma ideologia, não é, evolucionista da raça humana, errônea, né, em que dizia que a raça humana estava em diferentes estados evolutivos, não é, e que o homem europeu ele ia levar essas populações ajuda no sentido de se desenvolver, né, como a chegar a um estágio que eles estavam. Mentira, tudo mentira. Tá ok? Então fique com Deus, um forte abraço.